intensidade da força repulsiva entre dois protões. Eu não sei por que ele está a falar do átomo de ferro. Ele está pedindo a força repulsiva entre dois protões. Porque se tu está querendo saber só entre dois protões, então a única coisa que tu precisa saber é qual é a carga de um próton, né? Que é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Isso tu tens que decorar, tá bom? A carga de um próton. Ok. E por sinal é a mesma carga de um elétron. Eles têm a mesma carga elétrica, só que o próton é positivo É e o negativo, elétron é sim. negativo. Isso tu já sabes bem. Então, agora, o raio é o que ele citou, 4 femtômetros, né? Que é 4 vezes 10 na menos 15, certo? Sim, Pronto. Agora é só colocar na equação. Então, 9 vezes 10 a 9, a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado, porque veja que o problema está pedindo a força entre dois prótons, ou seja, sim, dois elementos com a mesma carga, certo? Então, tu pode sim, elevar ao quadrado, fica mais fácil. E aqui, opa, o R, que é 4 vezes 10 a menos 15 ao quadrado. Pronto, tu resolves isso, tu tens as respostas da A. Não era difícil, né? Não sei se tu Não, conhecia não. já a fórmula, Não, não conhecia, não. É, mas isso é coisa do isso. secundário, né? Ser secundário já lá vai há algum tempo. Por Ah, isso. tá. Tá explicado. Não te Sim. preocupes, então. Ah, pronto, não te preocupes. Bem, será que tu consegues resolver essa conta usando a tua calculadora? Sim, posso resolver nos dados que tenho aqui. Bem, antes de fazer isso, eu quero simplificar um pouco para ti, tá bom? Ok, Quando tu vais resolver um problema como esse, tens que ficar atento a algumas coisas. Primeiro, tu tens números normais, vamos dizer assim, e tu tens as notações científicas. sim, Então, vamos juntar todos os números normais um do lado do outro. Então, tens o 9. Esse quadrado aqui, ele age nos dois ao mesmo tempo, beleza? Isso é uma regra de potência. Eu não sei como é sim. que tu estás na matemática básica, mas Matemática já estou melhor, sim. A já física é está. que. Sim, Física que é a coisa. Então, tu sabes o que eu estou a fazer aqui com esses quadrados, né? Eu estou só a colocar em um dos termos. Agora, aqui do lado, eu vou colocar os 10 na 9. Tu tens um 10 na 9, aqui tu tens o 10 na menos 19 vezes 2, por causa da propriedade de potência. E aqui, menos 15 vezes 2, ok? Por causa da propriedade de potência também, sim, certo? Bem, a tua preocupação nesse caso tem que ser só a parte dos números normais, porque os números de base 10, tu podes usar a propriedade de potência. Tens o 9 menos 19 vezes 2, que é sim, 38. depois posso simplificar. Pois Isso, é. que é bases iguais, tu consegue fazer isso, né? Como todo mundo é 10, Sim, tu consegues fazer isso. E agora, menos a base de baixo. Deixa eu só pintar, não tão grosseiramente. Agora veja que a base de baixo é menos 30. Então, tu sempre é. tens que subtrair com o de baixo, tá bom? Então, tu vai ficar com menos 30. Porque o de baixo é negativo. Sim, sim, Só que não importa. O sinal, este sinal é da fórmula. Como tu estás a querer trabalhar com o número lá de baixo, tu tens que diminuir, né? É a mesma coisa se sim, fosse, por exemplo, x ao cubo, x ao quadrado. Isso aqui é x ao cubo menos 2, certo? sim, 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 sim. Pronto. Então, essa é a regra. É que os alunos costumam errar bastante isso, então eu quis focar um Sim, pouco. isso está excelente, isso é bem mais fácil. Nunca pensei nisso, por acaso. Pronto. Então agora tu podes fazer isso aqui na tua calculadora, tá? Ah, 1,6 ao quadrado a dividir por 16 é 1,44. 1,44. Sim, Pronto.
Agora, nós podemos manter o 1,44 vezes 10 bem, menos 38 mais 30 é menos 8. 9 menos 8 é 1. Então, isso aqui pode ser aproximado a 14 newtons. Essa é a resposta. Opa. Que, por sinal, é o que o enunciado coloca como resposta, certo? É, sim. Pronto. Então tá, percebeu? Tens que utilizar a lei de Coulomb, que é uma equação, tu tens que decorar. Ela tu utilizas quando tu tens duas partículas, tá bom? Ok. E é isso. E a carga eu sei pela quantidade de prótons? A Se for carga centro de. vai depender do que ele está a falar, né? Por exemplo, ele citou aqui o ferro, mas no problema A não usou o ferro para nada, Sim, né? Então, é isso. Tem que tomar cuidado com a interpretação, né? O maior problema na física é a interpretação. Então, muito cuidado. sim, ok. Então, vamos para a próxima. Sabendo que a massa de um próton é 1,67 vezes 10 na menos 27, será a força gravitacional que os conseguiria manter juntos a essa distância? Porque o que está a acontecer aqui, para pensar comigo. Tu estás num núcleo atômico, que é um Sim, lugar bem pequeno, certo? sim, Os prótons, eles estão todos no núcleo, naquela região central do átomo. É um lugarzinho muito pequeno, né? Como a gente viu, 10 na menos 15, certo? sim. Pois, o que significa que a força elétrica ali é para ser bem intensa. Por quê? Porque perceba que a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto menor for a distância, maior a Ok, força elétrica, ok? ok. Ok. Então, qual que é o problema aqui? Como é que pode eles ficarem dentro do núcleo se tem essa força de repulsão? A força elétrica é uma força de repulsão, quando tu tens as Ok. cargas, certo? Então, o que ele está a perguntar ali é o seguinte: seria a força gravitacional, a força de atração entre os corpos, força gravitacional é uma força sempre de atração. Seria essa força que mantém os prótons no núcleo? Essa é a pergunta, ok? Ok. Então, o que nós temos que fazer aqui? Fazer a conta da atração gravitacional. E a lei da atração gravitacional é a famosa lei de Newton da gravitação, que é bem parecida com a lei de Coulomb, só que em vez de carga é massas, ok? Ok. Pronto. Então agora é tu que vai fazer. As massas, de novo, são as massas dos prótons que ele está a citar aqui, 1,67 vezes 10 na menos 27. 57 vezes 10 a menos As 27. duas massas são isso, tá? A distância continua sendo o femtômetro, ó. Quanto é que era? 4 femtômetros. 4 vezes 10 na 15, então, menos 15. E o G, bem, o G é a constante gravitacional, que particularmente eu nunca sei de cabeça. Então, eu vou ter que pegar aqui. A constante gravitacional, por sinal, é uma das constantes menos entendidas até hoje. Mas, nos livros, ela recebe esse valor aqui de 6,67 vezes 10 na menos 11, ok? E também tem uma unidade ali, mas é isso. Então agora tu tens que resolver essa conta, tá? Tu podes fazer que nem eu, ou jogas tudo na calculadora mesmo. Percebas que a conta é bem semelhante com a que eu fiz, mas tem valores diferentes, Uhum. certo? Então agora é a tua vez. Tu pode jogar esses valores, se precisar de qualquer coisa, podes olhar o teu PDF. Tudo que precisa tá aqui, tá? Ok, Precisa ok. está aqui. Qualquer coisa me pergunte, mas eu quero que tu tente sozinho essa. Sim, sim, estou a fazer está a fazer a conta no
no caderno. Menos 11, menos 27, menos 15, mais 15. Ah, pronto, já está. Acho eu. Já? Tu não queres me mandar uma foto, então? Pra ver tua Sim. conta? Vamos ver, vamos ver. Mando por WhatsApp ou por aqui pelo Meet? Ah, pode ser pelo WhatsApp. Ok. Não multipliquei o menos 15 por 2. Esqueci-me. Ah, Pois isso é problemático. sim. E ao quadrado. E também quadrado. Depois aqui é menos 30. Depois fica menos 27 mais 30. Menos 11. Elevado a menos 8. Não sei quanto é, hein? Tu tens que me mandar a foto aí. Posso mandar a outra? Como quiseres. Eu acho que assim já está. Sim, chegou algo aqui. Vamos ver. Tens que me avisar que eu não fico a olhar o WhatsApp o tempo todo. Ok, ok. Ah, tá errado, né? Porque o 10 na menos 27 deveria estar multiplicado por 2, né? Tu Oh, fez o certo com o número de baixo, que tu multiplicou por 2, né? Ficou 30. Mas em cima tu também tinhas que ter multiplicado por 2, né? sim, esqueci-me. Pois. Bem, se tu quiseres corrigir, tenta fazer um pouco mais organizado, tá muito riscado e bagunçado. É bom manter a organização para conseguir estudar depois. Sim, é melhor. Ok.
Ok, vou mandar agora. Pois pronto. Ah, agora ficou muito organizado, porém errado, né? Porque o sinal aqui do 27 é negativo, certo? Sim. Tu errou bem os sinais aqui. Era para ser, era para ser menos 54 aqui, ok? Porque 2 vezes menos 27 é menos 54, não é mesmo? Ah, pois é. E aqui embaixo é menos 30. Daí você deixou positivo, você trocou todos os sinais, tá vendo? Troquei os dois. Aqui embaixo é menos 30. Então, bem, depois 27. tu resolves isso aí, porque. Bem, vamos para a próxima. Cada um dos vértices de um triângulo requilátero de lado 1 tem as seguintes cargas. Qual a força resultante que atua sobre a carga Q1? Considere a carga Q1 e Q3 posicionados sobre o eixo X. Então, a gente pode desenhar um triângulo equilátero. Tem que fazer as coisas que ele manda. Aí um triângulo equilátero. Bem, tende a ser equilátero, né? Eu não consigo fazer ele igualzinho. Então, tu tens a carga Q1, Q1 e Q3 estão aqui, né? Q1, a Q3 é positiva, então eu vou deixar azul. E a Q2, positiva também, vou deixar azul também. Ok? Ok. A gente sabe que a distância é sempre 1. Então, aqui mede 1 metro, aqui mede 1 metro, aqui também mede 1 metro. E, como a gente sabe, para calcular a força, a gente tem que fazer a equação da lei de Coulomb. Só que como eu estou interessado nas forças que agem sobre Q1, eu estou interessado, então, na força que Q2 aplica em Q1 e na força que Q3 aplica em Q1, beleza? Sim. O que acontece? Como o Q2 é positivo e o Q1 é negativo, o Q1 se atrai. Então, é uma força de atração. Ou seja, é uma força que vai em direção ao Q2, beleza? Vou chamar de força de 2 em 1. E aqui também. É uma força de atração. Vou chamar uma força de 3 em 1. Ou seja, a força que a partícula 3 aplica na partícula 1. Ok? Ok. Pronto. Então, a gente precisa fazer essa soma. Só que para fazer somas de coisas em diagonal, como é o caso aqui, de modo geral, a gente faz decomposição de triângulos. Você falou que está bem na matemática, então o que a gente tem aqui é uma decomposição. Podes pensar que aqui tu tens um ângulo de 60 graus, ok? Ok. E daí tu tens aqui o que seria o teu vetor, que a gente pode chamar de Vx, Fx, melhor dizendo, certo? Sim. É o Fx dessa força, né, que a gente está trabalhando aqui. E aqui seria o Fy, a componente y dessa força. Beleza? Sim. Portanto, quando a gente vai trabalhar com o eixo X, a gente tem que pegar as duas forças, ou melhor, as forças, né, de modo geral,
que agem na partícula 1 no eixo X. Então, se a gente olhar para a figura, a gente tem essa Fx que eu acabei de desenhar e tem a F31, certo? Sim. Essa é a força total. Vamos chamar isso aqui de F, para ser mais preciso, F1x. Vamos chamar isso aqui de F2x, porque eu estou falando da força 2, e aqui é Sim. F2y, tá bom? Porque essa força tem a ver com a força 2. Beleza? Sim. Bem, então a gente pode dizer que essa aqui é a nossa componente X da força. Vou colocar um chapéu indicando que é uma componente. Muito bem. E para Y, nós temos uma força apenas em Y, que é a componente Y da parada. Eu vou chamar isso de componente Y da força. Bem, eu vou colocar essas componentes de vermelho aqui, para indicar que eu estou falando da partícula 1. Ok. A partícula 1 está sofrendo essas forças. Mas sempre, a gente está sempre pensando na partícula 1. Pronto. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Simplesmente fazer a lei de Coulomb, ok? Então, eu vou fazer a lei de Coulomb da F31, para começar. Como é a força que a 3 aplica na 1, você já sabe, é o kappa, Q3, Q1, que são as cargas envolvidas, certo? Sim. Distância ao quadrado. O kappa é 9 vezes 10 na 9. A carga Q3 é 1 vezes 10 na menos 6. E a carga Q1, menos 2 vezes 10 na menos 6. Esse sinal não importa. É bem curioso, mas ele só importa na hora de analisar para onde a força vai apontar, tá bom? Na hora Ok. de fazer a conta, ele não importa, porque esse negócio é uma convenção. Se é negativo ou se é positivo é uma convenção. Na hora da conta, na hora de achar as respostas, o que importa, na realidade, é só a distância, tá bom? Ou melhor, é só o sentido, para onde está apontando, beleza? Por exemplo, Ok. os dois estão somados aqui, mas percebem que em nenhum momento eu falei, mas a carga é positiva e negativa, não importa. O que importa é o sentido, os dois vetores apontam para a direita, tá vendo? Sim. Então, esse é um segredo aqui que salva bastante gente. O sinal não importa, ele só importa na hora de fazer o desenho. Agora, tu tem uma carga, Q3 é 1 vezes 10 na menos 6, e a Q1 é menos 2 vezes 10 na menos 6, mas eu vou colocar só 2 vezes 10 na menos 6, porque o sinal não importa. E a distância é 1, então eu coloco 1. Já facilita, porque vai ficar, então, 9 vezes 10 na 9 menos 6 menos 6. Ou seja, 9 vezes 10 na menos 12 mais 9 menos 3 newtons. Ok? Ok. Muito bem. Agora, eu fiz essa azul. Agora eu vou fazer a F2x, que é essa azulzinha mais clara. O esquema é praticamente o mesmo. Capa. Quais são as cargas envolvidas? Tem a ver com a carga 2, então é a carga 2 e a carga 1. A carga 2 é 1 vezes 10 na menos 6. Bem, vamos colocar aqui, né? Carga 2 e carga 1. Distância. 9 vezes 10 na 9. Carga 2. 1 vezes 10 na menos 6. Carga 1. 2 vezes 10 na menos 6. E dividir por 1. Mas ainda tem um detalhe. Seguinte. Você percebeu que o F2x é uma componente dessa forçona aqui, certo? Sim. Toda componente tem a ver com seno e cosseno.
Então, por isso, a primeira coisa que eu vou escrever é qual é o seno e cosseno do caso aqui. Que é, uma vez que nós estamos pegando o cateto, veja, eu tenho que pensar nesse triângulozinho aqui, ó. Sim, Nesse triângulozinho, o F2x é o cateto adjacente, concorda comigo? Porque ele está ao sim. lado do ângulo. Então, por isso que a cateto adjacente a gente usa cosseno. Então, vai ser o F de 2 em 1 cosseno do 60. Sacou? F2 em 1 cosseno de 60. É, não é o que eu estava a explicar aqui? Que tu está a trabalhar com essa forçona aqui, só que tu está pegando a componente dela, certo? Sim, sei a hipotenusa e sei o ângulo, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Sim, sim. Então, o lado ali de baixo é o cateto adjacente. Isso mesmo. Sim, que é o que Certo? eu Uma quero. É. dúvida? Não, não, não. Então, é o cateto adjacente. Então, se tu lembrares da fórmula do cosseno, rapidamente, cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Certo? Sim, Então, se eu passar a hipotenusa para cá, o cateto adjacente, que é o que nós estamos interessados no nosso caso, que é o f de 2x, o nosso cateto adjacente, é igual à hipotenusa, que no nosso caso é o f de 2, 1, certo? É a força ali, de fato, azulona, vezes o cosseno do ângulo, concorda comigo? sim. Então, tá bom. Se tu estás a compreender, toda vez que tu tiveres ângulo, é isso que tens que fazer. Eu não vou deixar isso explícito aqui, mas é para tu lembrares, tá? Não pode esquecer. Ok, ok, ok. E agora tem que resolver esse negócio. Vai ficar 18 vezes 10 na menos 3 de novo, vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Então vai ficar 9 vezes 10 na menos 3 newtons, beleza? Ok, sim. Mais uma resposta. E agora, mano, a gente vai fazer tudo de novo, porque a gente precisa do f de 2y. Tudo que a gente fez para o f de 2x, a gente vai fazer para o f de 2y. Mas qual é a diferença do f de 2x para o f de 2y? Bem, o f de 2x foi com o cosseno. Então, pela lógica, o f de 2y vai ser cosseno, certo? Sim, Porque tu estás a querer esse cateto. Ô, professor, mas o vetor é esse. Verdade, mas esse vetor aqui seria igual se tivesse aqui, né? sim. Fecharia o triângulo do mesmo jeito, né? Eles têm o mesmo tamanho. Então, por isso que a gente usa o cosseno. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar tudo isso aqui e vou só trocar de cosseno para seno. E o de x para y também. E raiz de 3 sobre 2, certo? Sim. Então, não vai ficar 9, vai ficar... Bem, vai ficar 9 raiz de 3, né? Que eu não sei quanto é. Faz aí, raiz de 3 vezes 9, por favor. Raiz de 3 vezes 9 é 15,59. Pronto, 15,5. 15,6, né? Para arredondar direito. Pronto, mais uma solução. Portanto, a hora que a gente volta aqui para a nossa definição, eu tenho que substituir os valores. Eu obtive. Então, f de 2x está aqui. O primeiro ali está aqui também. Vou apagar aqui. Beleza? Sim, E, para finalizar, esse cara é isso.
Pronto. Então, para escrever o nosso vetor, né, o vetor força, que é o que o problema pede, a gente só precisa fazer a soma ali na primeira, vai ficar 9 mais 9, 18. Na outra fica 15,6. A gente pode deixar o 10 na menos 3 fora, newtons. Essa é a resposta. É uma forma de expressar a resposta. Beleza? Ah, não sabia. É. Aqui ele expressa com esses vetorzinhos, mas veja que... 27. O outro deu 16, tudo bem, arredondando a 16, mas ter dado 27 eu achei estranho. Por quê? Será que perdeu alguma coisa no caminho? Ah, olha só a burrice minha. Aqui é 18. 9 vezes 2 é 18. Né? Ah, já acho que é porque tínhamos um meio para aí também, né? Bem, eu também não reparei. Não, não tinha meio, não. Era na outra. Ah, Que é ok. que eu errei mesmo. Então aqui era 18. Opa. Tudo bem, agora chegamos na resposta. Percebi rápido o erro. 27. Beleza? Agora Ok. está igual ao enunciado. Tudo bem? Então, o que tu tens que fazer? Recapitulando. Falou que é um triângulo equilátero, desenha o triângulo equilátero. Coloca as cargas nas pontas. Observa as distâncias. Nós queremos a força que age em Q1. Então, Q1 está nessa ponta, de acordo com o enunciado. Então, eu desenho as forças. Tem uma força apontando para Q2 na diagonal e a outra na horizontal aqui. Pronto. Ok. Agora, tenho que fazer as somas. Só que quando eu faço somas vetoriais, eu tenho que me perguntar com cada componente. Então, tem a componente horizontal e a componente vertical. Beleza? Sim. Então, o que está acontecendo aqui é que eu faço a componente horizontal. Estamos falando de forças entre partículas, então a gente tem que usar a lei de Coulomb. Coloca as cargas respectivas, resolva a conta. Cuidado com as notações científicas. Eu fiz tudo muito rápido aqui. Quando tu fizeres, recomendo fortemente, né, que tu refaças tudo que a gente fez hoje. Faças todo passo a passo. Ok. Ok? E aqui, qual era o cuidado que tinha que ter? Como tu estavas a falar de componentes, tu tens que multiplicar por senos e cossenos. Tomando cuidado com qual componente tu estás a trabalhar, certo? Sim. Isso. Então, pronto. Mas é só somar todo mundo. X com X, Y com Y. Só tinha um Y, né? Percebeu bem? Sim, obrigado. Pronto. Então, vamos fazer mais um. É bem importante que nós, tomara que nós façamos próximas aulas, é bem importante que tu venha com questões que tu tentou resolver e não conseguiu, tá? Ok, está bem. Depois eu tento fazer o resto desta para a próxima. Isso é bom. Então, vamos lá. Para o sistema da figura formado por dois pêndulos idênticos carregados com cargas iguais Q, massas M, determine o valor do ângulo θ para que o sistema se encontre em equilíbrio. Pronto. Bem, para a gente conseguir resolver um problema como esse, nós temos que indicar todas as forças que agem no problema. Eu vou fazer um desenho bem grande aqui para indicá-las. Por exemplo, tens a força, opa, tens a força P para cá. Força peso, certo? Sim. Tens a força de tensão da corda para cá. Ela está presa numa corda, então a corda aplica alguma força. E tu tens também uma terceira força. Bem, ele está citando que as duas cargas são iguais. Se elas são iguais, supostamente está rolando uma repulsão, não é mesmo? Por isso que a tela está assim, né, um para o lado e um para o outro, né? Sim. Certo? Essa carga repulsa essa, porque elas têm a mesma carga, o mesmo sinal de carga. Sim, são iguais, são as duas. Porque Sim. elas estão indo uma para longe da outra, né? Senão elas estariam se atraindo, uma pertinho da outra, se elas fossem de mesma carga. Então, como elas estão se repulsando aqui, ó, vamos chamar de
força elétrica, ok? Ok. A força elétrica se dá justamente na linha de contato, vamos dizer assim, a linha de ação entre as duas cargas. Então, por isso que essa força de repulsão elétrica é uma força horizontal nesse caso, ok? Ok. Nós temos também, a gente sempre tem que pensar dessa forma, né? Se tu tens uma força na diagonal, tu tens que fazer a decomposição vetorial. Então, aqui tu tens Tx, tração em x, e aqui tu tens a tração em y. São a componente x e y da tração. Sim. Certo, então quando a gente vai resolver o problema, a gente se preocupa só com as forças que estão na horizontal e na vertical, no eixo x e no eixo y. Então agora eu preciso que tu me digas, para ver se tu tá pegando bem a coisa toda, quais são as forças que agem aqui no eixo horizontal, no eixo x do problema. É a força elétrica de repulsão Isso, e a e outra? a tensão em X. Perfeito. Vamos considerar o x positivo para a direita. Então, tu tens aqui menos a força elétrica. Se está parado, isso aqui é igual a zero, né? Equilíbrio. Equilíbrio significa que é igual a zero. Sim. Bem, eu percebi que tu entende isso. Então, obviamente, tu sabes que aqui tem a TY menos a P. Tu saberias me dizer por que que não tem a força normal, por exemplo? Que é uma força que aparece com bastante frequência? Relativamente à tensão, Não, ela não é relativa à tensão, não é a tensão aqui. A força normal é uma força que necessita de uma superfície para agir. Então, como não tem nenhuma superfície, afinal de contas elas estão aí numa corda, né? Não tem força normal, então. Ok? ok, a Força força normal normal só age. é aquela do o peso está a fazer força sobre uma mesa e a normal vai ao contrário? Era isso? Exatamente. Ah, ok. Normal é a força que a mesa aplica no objeto. Ok, ok. Pronto. Então, podemos continuar agora. Bem, nós temos que encontrar aqui o que o problema pede, né? Ele está pedindo o valor do ângulo θ. Se nós pensarmos um pouco, nós temos uma informação interessante para esse ângulo θ, né? Não é o ângulo θ que está aqui, é o ângulo φ. Pode chamar de φ. Mas eu sei que existe uma relação entre θ e φ. Eu sei Sim, que φ é 90 menos θ, concorda comigo? sim, De tal forma que se eu pensar aqui no meu Tx, você já entendeu que o Tx é o T, ele é seno ou é cosseno? O Tx aqui. Ele está cosseno, na cosseno porque ele é adjacente, perfeito. sim. Ele é o T cosseno φ, certo? Sim, Beleza. E pela lógica, o outro vai ser T seno φ. Tá bom? ok. E agora a pergunta que surge é o seguinte: eu não estou interessado em φ, eu estou interessado em θ. Dá para relacionar φ com θ, trocar de alguma forma? Dá. Existe uma série de propriedades que relacionam, né? Cosseno e seno. Beleza? Então eu Sim, vou te mostrar aqui. Então eu vou te mostrar aqui, só um segundo. Como é que fica aqui? Px é igual a cosseno de φ. Só que quem é o cosseno de φ? Cosseno de φ é o cosseno de 90 menos θ, certo? sim. Bem, existe uma propriedade que te diz o seguinte, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. Não é exatamente o que a gente tem ali? Seno de φ é igual a cosseno de 90 menos. Sim,
seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. Logo, o Tx ele pode ser dado como T cosseno de, ou melhor, T Assim, seno. já percebi seno teta. Ok, está Isso, bem. então eu troco. Até porque existe uma propriedade muito interessante que nos diz o seguinte, que num triângulo retângulo, isso aqui é bom gravar, tá? Um triângulo retângulo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, pela lógica. Porque nós estamos falando de catetos opostos e adjacentes, né? Então, o seno de um ângulo é igual... Nossa, eu estou usando tudo igual aqui. É igual ao cosseno do outro ângulo. O seno do ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, né? É só pensar. Sim, Esse sim. cara que eu acabei de riscar é o cateto adjacente referente ao θ, mas é o cateto oposto referente ao φ, certo? Então, se tu estás a trabalhar com triângulo retângulo, tu sempre pode dizer isso. Então, tu pode dizer aqui que, como o Tx era T cosseno do φ, ele é T seno do θ. E a mesma coisa para o y. Ele é T cosseno do θ. Ok? Ok, ok. Daí ficou bom, porque agora a gente pode encontrar diretamente o que o problema pede. O problema está nos pedir o ângulo. Então, eu posso começar passando o F para o outro lado. E trocando as paradas, né? É T seno θ. Aqui embaixo, T cosseno θ. Bem, tudo bem até aí? Sim, O nosso foco é encontrar o ângulo. Portanto, se eu dividir essas duas equações aqui, nós já assumimos com T, por exemplo. E seno dividido por cosseno não é a tangente? sim. Então, a tangente de θ que eu estou a procurar é a força elétrica a dividir pelo peso. Então, agora, o nosso objetivo é achar a força elétrica e o peso. Veja que nós não temos os valores específicos, certo? Ele só deixou em Sim. termos genéricos, assim, Q, M. Ok. Achava que ia haver alguma constante ou qualquer coisa. Portanto, a gente pode dizer que a força elétrica é kappa, Q ao quadrado, sobre a distância, que ele chama de R, certo? Sim. Sobre R ao quadrado. E o P é igual a massa vezes a gravidade. Portanto, tu pode pegar e substituir isso na fórmula. Então, vamos lá, vamos substituir. Ok? Ok. E agora, como nós queremos o θ, bem, o problema pede o θ, né? Ele pede o quê aqui? O valor do ângulo θ. Daí, de alguma forma estranha, ele chega em seno ao quadrado, tangente, θ. Bem, particularmente, eu cheguei numa forma mais bonita, né? Vai dizer. Não estou a ver onde é que ele. Seno quadrado tangente teta. Não, não tem, porque a minha forma é mais elegante, mais bonitinha. Sim, agora arco tangente. Yeah. E tá certa também, tá bom? Então, tá aí a resposta. Ok? Sim. Então, bem, é o que eu posso te ajudar por hoje, tá bom? Eu Excelente. Obrigado, recomendaria professor. que, eu que agradeço, eu recomendaria que você tentasse fazer tudo de novo, certo? Sim. E, pois,
a gente fixa bem melhor quando tenta por conta própria fazer, porque eu mostrando aqui parece tudo muito óbvio, né? Tudo que eu Sim, falei é pois. óbvio, mas é porque para mim é óbvio, né? Eu já trabalho com isso há muito tempo. Então, para ti, né, quando tu pegas para fazer, talvez tu não consigas começar o problema, mas Ok, depois a coisa funciona. ok. Então, diga. Sim, e posso marcar uma pode ficar à sexta, a esta hora? Não sei se o A horário vai mudando. princípio, a princípio, sim, porque era o teu horário mesmo, né? Na semana que Ok. vem. A gente Sim, só pois, é, adianta. é que eu não sei se para a semana tínhamos das 4 às 5 ou das 3 às 4. Mas qualquer um dos dois não me faz diferença. Pode ser qualquer um. Bem, se tu quiseres essa, na realidade eu só tenho horário livre branco, né, que é o que tu queres, quinta de Portugal deixa eu ver, meio-dia. Quinta, meio-dia, e na sexta eu tenho de meio-dia até às 5 da tarde, às 3 da tarde. De meio-dia às 3 da tarde livre. Na sexta, de meio-dia às 3 da tarde livre, e na quinta só meio-dia. São os horários que eu tenho. Está Tu bem. queres qual? Para mim pode ser entre ou das 2 às 3 ou agora das 3 às 4. Para mim é igual. Eu prefiro Tá, esses dois. então tá. Então eu vou colocar das 2 às 3 mesmo, tá bom? Ok, obrigado. Então tá bom, já vou marcar lá no site e é isso aí. Muito obrigado, tá? Até a É próxima. excelente, professor. Obrigado, agradeço. Até a próxima. Tchau, até.